Olá a todos que estão acompanhando a história com o professor Darli. Hoje a gente vai entender como que a história ajuda a explicar o mundo. O que nós vamos fazer é analisar o contexto histórico em que está inserida a Primeira Guerra Mundial, todos esses antecedentes que vão fazer com que esse conflito ecloda. Para que possamos ter êxito, nós precisamos entender qual é o principal papel da história. Vejamos essa frase escrita aqui e vamos tentar entender o que ela quer dizer na nossa realidade. Essa frase aqui, ela não está aqui para reduzir o aluno que não gosta de história a um ser burro, né? Um ser não pensante. Ou dizer que se ele não gosta de história, ele não entende nada. É exatamente o contrário. Está aqui para convidar o aluno que talvez ainda não entenda a importância da história a entender como os fatos nos ajudam a compreender o nosso presente. É exatamente isso que eu disse que vamos colocar em prática agora, observando a próxima tela. Hoje o nosso foco será esse, vai ser entender o mundo em guerra. Por que que o mundo está sempre em guerra? Por que que as pessoas estão sempre brigando? Por que grandes líderes estão levando os seus cidadãos e os seus exércitos a combaterem? Mas tenhamos calma, porque antes de chegar à guerra nós precisamos retornar um pouco. Vamos observar como a Europa estava antes do conflito. Nós estamos falando aqui de um continente que não tinha guerra desde 1871, não tinha uma guerra significativa desde 1871, mas que, ao mesmo tempo, alimentava um clima tenso de competição entre as nações, principalmente as nações imperialistas, as nações mais industrializadas. É dentro desse cenário explicado que vão surgir alguns fatores importantes que veremos a seguir. Vejamos então essa tela aqui. Esses são os principais fatores que vão levar as potências europeias à guerra. Portanto, a gente está falando do nacionalismo que cresce a cada minuto. Nós estamos falando do imperialismo que já vem se arrastando desde o final do século XIX. Nós estamos falando do militarismo, essa fortificação das armas e dos exércitos por parte de maioria das nações. Nós estamos falando desse sistema de alianças, um preparo para uma briga, para uma guerra que está por chegar. Vejamos essa tela, pois antes de começar a guerra, as pessoas tinham algumas expectativas. Nós temos nessa tela um empresário, uma dona de casa e uma estudante, cada um com uma perspectiva diferente do que poderia acontecer durante a guerra. Mas há uma coisa em comum nos três: todos eles esperavam que a guerra fosse rápida. O que não esperavam é que essa realidade poderia ser bem diferente. É o que vamos ver na próxima tela. Muitas pessoas acreditavam na glória, acreditavam que a guerra traria os louros da vitória, uma vitória rápida, mas o que nós vemos é isso que vimos na tela. E o que nós vemos na tela é a representação de um soldado europeu que está pronto para a guerra e que vai com muita animação para essa guerra, achando que vai resolver tudo de forma rápida e achando que os seus amigos, a sua nação, vai conseguir resolver tudo, quase que num passe de mágica. Mas o que não se esperava é que essa guerra fosse se desenvolvendo ao longo do tempo. Vamos lembrar aí que a Primeira Guerra Mundial tem duração de 4 anos
e a Segunda Guerra Mundial tem duração de 6 anos. A guerra, portanto, passa por diferentes fases. Não há uma trégua no que diz respeito à paralisação das atividades. Existe ali o famoso conto da trégua de Natal, que aconteceu no primeiro ano, mas que depois foi proibido. Acontece muita coisa, mas uma coisa muito significativa é que, durante essas fases, alguns países mudam de posição. É o que nós estamos tentando mostrar na próxima tela.